Olá para você que acompanha a RDTV, este que é o canal online do jornal Repórter Diário. Estamos juntos informando, prestando serviço para que você forme opinião e passe essa opinião adiante, sempre falando de assuntos relevantes para os 7 municípios aqui do nosso grande ABC. Por falar nisso, o que nós conversamos aqui é reproduzido na versão impressa do jornal Repórter Diário, que circula nos 7 municípios, em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Semanalmente vocês têm as notícias do jornal Repórter Diário. E hoje nós trazemos aqui para o RD Online um assunto que é destaque da edição deste mês de abril do RD, da RD, né, em revista. Tá aqui a matéria que destaca a questão dos APLs, os arranjos produtivos locais. A manchete é: APLs ficam de lado no governo Orlando Morando. É uma questão aqui muito próxima, de acordo com o texto, né, que é do Emerson Bezerra, da cidade de São Bernardo, mas é uma questão, nós vamos entender aqui com os nossos convidados, que já extrapola os limites do município de São Bernardo e tem um caráter, inclusive, regional, envolvendo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Agência de Desenvolvimento da região. Nossos convidados estão aqui: Fábio Bordim, que é superintendente de Planejamento e Desenvolvimento do Instituto Mauá de Tecnologia. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado a quem nos assiste. Para nós é um prazer muito grande poder colaborar com assuntos que envolvem a região, onde a instituição está inserida e que nós temos participado aí ao longo de alguns anos para ajudar a construir. Aliás, bem inserida a Mauá aqui nesse contexto, o Fábio vai explicar daqui a pouquinho melhor para a gente. E também está aqui o Sérgio Todesco, que já também de um tempo acompanha de perto, vivencia de perto essa questão, porque é empresário lojista em São Bernardo do Campo e integra o APL Moveleiro. Seja bem-vindo, Sérgio. Boa tarde, agradeço pelo convite. Prazer também recebê-lo. Nós vamos então iniciar esse bate-papo, lembrando que nós temos os canais de comunicação com o RD. Você nos acompanha em repórterdiario.com.br. Eu também sugiro para você o nosso canal no YouTube e tem a fanpage do Jornal Repórter Diário para você curtir, compartilhar, enfim, para você passar adiante esta ideia. Eu até marquei aqui alguns pontos desta reportagem. Só para introduzir o assunto, eu vou passar para vocês bem o início aqui da matéria. Os arranjos produtivos locais criados para estabelecer aproximação e cooperação entre empresas de um mesmo território para uma ação coordenada visando o crescimento da produção e competitividade ainda não estão na pauta da Prefeitura de São Bernardo. A RD em Revista fez uma série de questionamentos a respeito do tema para a assessoria do prefeito Orlando Morando, do PSDB, mas sem resposta. Os APLs foram impulsionados entre 2011 e 2015 na gestão do ex-prefeito Luiz Marinho, do PT. E eu pergunto aos nossos convidados o seguinte: os APLs hoje, esses arranjos produtivos locais, que, como eu disse, a gente fala aí de um contexto São Bernardo, mas extrapolando para um viés regional, eles precisam de uma reestruturação ou não se pode falar em reestruturação? Nós devemos falar, na verdade, em continuidade de um trabalho que vinha sendo feito. No nosso caso, que participamos mais ativamente no APL de ferramentaria, que buscava desenvolver um escritório de competências em software e engenharia para as empresas da região, nós acreditamos que esse passo da localização São Bernardo para a regionalização Grande ABC já foi dado com a inclusão mais próxima dos APLs na agência. Então, acreditamos que se trata de uma evolução sobre o tema, né? Esperamos que, com a definição agora da gestão da agência, que isso possa realmente, então, ser incorporado aos temas regionais e alinhados com a discussão parque tecnológico, polo tecnológico, para que esse esforço realmente ganhe alcance e tenha efetividade para trazer benefício e competitividade nesse setor. Sérgio, na tua visão, o que precisam, então, os APLs hoje? Além desse respaldo do poder público. Sim. Nós tivemos aí o ano de 2014, 2015, até meados de 2016, uma forte participação junto a outras instituições, né? Com isso fortalecendo o nosso segmento, que é o segmento moveleiro, né? E agora a gente está aguardando, junto ao poder público, que realmente nós dependemos dele como estimulador, né? Um estimulador, né, para que volte
a resgatar todos os incentivos que nós tivemos nesse passado, nesses últimos 3 anos, né? Só para a gente entender, o poder público ele é o principal articulador aí do APL, é isso? E esse APL ele pode envolver tanto empresas privadas quanto outros órgãos aí setoriais? Como é que funciona na prática um APL? Entendendo que nessa fase inicial, né, a contribuição do incentivo do setor público foi primordial para trazer os atores do setor, marcar uma pauta com agendas, organizar uma discussão. Isso foi primordial para consolidar essa primeira fase. Essa primeira fase foi entender o problema do setor, do grupo, né? Que não é feito só pelos empresários do setor, pelos empresários, pelo sindicato, olhares de consumidores, entender um pouco esse sistema e quais são as aflições do sistema e as potencialidades dos sistemas para a região. Esse cenário que evoluiu bem na maioria dos APLs está constituído e que acredito que os grupos esperam é o desdobramento, continuidade de ações que já foram feitas e enxergar as novas possibilidades para aumentar a efetividade desse trabalho. Então, alguns projetos, eles são 8, 10 APLs que foram constituídos. Eu tenho até aqui alguns, se me permite, vou passar aqui, alguns APLs constituídos nos 5 anos, foram ferramentaria, autopeças, defesa, químicos, moveleiro, panificação, gráfico, têxtil e confecções, design, audiovisual e economia criativa, restaurantes, bares e afins, turismo e pesqueiro. São alguns. Exatamente. Então, o início dessa iniciativa possibilitou consolidar a união desses grupos. Alguns que já aumentaram o alcance e tiveram inserção regional passaram a ser acolhidos mais proximamente pela Agência de Desenvolvimento. E é esse trabalho que agora, com as remodelações e definição agora da gestão nova da Agência de Desenvolvimento, a gente espera que tenha continuidade para ter aplicação desse cenário aí, estudo nos próximos 4 anos de gestão. Se temeu até o fechamento, né, da Agência de Desenvolvimento, no final não fechou, porém ela vai ter uma realidade completamente diferente, agora sob o comando de Paulo Serra, que é prefeito de Santo André, com o reitor da USCS, a Universidade de São Caetano do Sul, Marcos Bassi, como vice, e a agência vai trabalhar aí com uma redução bem considerável de recursos, uma redução orçamentária. A receita que era de 1,45 milhão em 2016, R$ 1.450.000, passa a ser de R$ 500.000 a partir de agora. Isso distribuído em todos os APLs, né? Não, isso aí é o orçamento da agência geral, né? como Sim, um todo, como né? todo, né? E aí eu te pergunto, Sérgio, no caso do APL que você integra, do APL Moveleiro, há, de uma certa maneira, uma desmotivação? Porque eu entendo que, se eu tiver errado, vocês até coloquem, que esses APLs eles também surgiram como uma forma de impulsionar esses setores diante de uma possível crise, de um cenário de crise. E hoje nós temos um cenário real de crise. E eu acho que mais do que nunca esses setores precisam de uma mola propulsora, aí, de uma motivação. Sem dúvida. Realmente, hoje a gente percebe, eu falo pelo meu segmento, né, que foi um segmento muito impactado, né? E a nossa região é uma região muito impactada por ser dominada pelas indústrias automotivas, né? E no caso de São Bernardo, 2 símbolos da cidade, né? A cidade do automóvel e do móvel, não é? Sim. E a do móvel, ela está perdendo, né, ano a ano, ela está perdendo espaço. Houve 10 anos atrás, quando começou uma retomada na economia, né, então houve um boom, uma expansão de lojas. Você percebe que até Santo André, que antes eu contava 2, 3 lojas, hoje você tem diversas lojas, né? Então realmente houve um crescimento. E hoje não vejo o mesmo cenário, né? Vejo um cenário que preocupante, né? E as APLs, sem dúvida, elas sempre colocaram todos na mesa, trouxeram boas ideias, capacitaram, né? Tem essa intenção, né, de capacitar as empresas, né? E a gente torce para que isso volte a acontecer, né? A Feira de Imóveis da Jurubatuba, ela foi resultado dos APLs? Ela foi resultado dos APLs, sem dúvida. Teve nossa própria associação da Jurubatuba também é fruto da APL, né? E as feiras também. E há alguma perspectiva para esse ano com a feira? A feira ocorre, ela será realizada? Nós estamos caminhando para que ela ocorra. Eu espero que
que tenho certeza que vai dar certo agora para maio. A expectativa, então, Sim, mês de maio, sim, que essa no mês feira de maio. aconteça. E olha, uma feira que está aqui, um dos pontos fortes, né, como o próprio Sérgio colocou aqui, do APL foi a realização dessa feira da Jurubatuba, que já teve 6 edições, contou com 75 lojistas participantes, 60 mil metros quadrados de exposição, 50 mil visitantes por edição e um aumento de 50% nas vendas, faturamento da ordem de 18 milhões de reais. Mas nós temos aqui dois responsáveis aí por esse trabalho, pela motivação também desse trabalho, o Fábio Bordim, que é o reforço, é superintendente de Planejamento e Desenvolvimento do Instituto Mauá de Tecnologia, e o Sérgio Todesco, que é lojista, é empresário, é do APL Moveleiro, e nos dão aí novas perspectivas e nos ajudam a entender esse cenário. E há uma curiosidade, inclusive, o nosso colega repórter aqui do RD, o Emerson Bezerra, me passou, que propicia até uma sinergia entre os APLs aí. A Mauá desenvolveu um equipamento para testar móveis, é isso? Também. Dentro dessas discussões, né, houve uma aproximação com a Branco, Associação Brasileira de Móveis Corporativos, e houve-se a identificação de que as instalações para certificação de móveis corporativos tinham fila de espera, tinham problemas de agendamento. Foi identificada, então, a oportunidade de desenvolver um novo laboratório com essa aplicação. A Mauá já tem o credenciamento para alguns ensaios para a certificação desse produto. Foi montado um novo laboratório, esse laboratório passou para o processo de certificação e hoje a gente já tem a capacidade de certificar móveis corporativos para vendas para o setor público, para grandes vendas do setor privado, e essa capacitação também foi desenvolvida na região. E no caso do APL que você integra aí, que participa com mais afinco, Fábio, esse APL de ferramentaria, ele já foi classificado, inclusive eu estou vendo aqui na matéria, como um dos APLs mais estruturados aí, um dos APLs mais... e que talvez estaria também correndo um risco maior por conta da questão da agência de desenvolvimento, que a gente falou, também há um recurso que se pleiteava junto ao BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Como está a situação desse APL de ferramentaria? O esforço de toda a equipe foi para consolidar um projeto que tivesse robustez em termos de qualificação técnica, em termos de avaliação de custos e em termos de avaliação de operação. Quer dizer, o grande esforço não foi só montar um projeto para esse escritório de ferramentaria com software e hardware e prestação de serviços, mas foi enxergar essa atividade ao longo do tempo de forma que a prestação desse serviço sustentasse a operação e não se criasse um projeto que depois de um ano, quando fosse fazer o balanço de operação, apresentasse déficit e já não tivesse risco de continuidade. Então, esse esforço consolidou um projeto que ainda é válido. O que a gente espera é que essa definição agora frente à agência possa voltar a unir esses atores e propiciar a busca por verbas não reembolsáveis dos órgãos de fomento. Então, havendo esse entendimento, nós não vamos depender tanto da verba da agência em si, e sim da disponibilidade dessas verbas em órgãos de fomento, para que o grupo, com o apoio regional, possa trazer e captar e formar essa capacitação aqui. Até porque quando a gente fala nesses APLs, né, a gente fala também, o sucesso desses APLs é o desenvolvimento regional. Né? A gente fala também em geração de emprego, em renda para os municípios, para a região como um todo. Competitividade para a empresa, para o setor e seus desdobramentos. Né? Você ter na situação da ferramentaria, que foi um aumento de pedidos das montadoras, concentradas na região, ao mesmo tempo que as indústrias fornecedoras desse serviço, também da região, passavam por crise de não ter mercado, é uma situação bastante controversa. E aonde foram esses pedidos? Foram para o mercado externo, que já havia feito um trabalho de lição de casa, de reciclagem, de ganho de competitividade, que a proposta formada para o APL vinha nesse sentido, de equiparar e trazer o emprego, a renda e a competitividade dentro da região. Há uma justificativa aqui, né, para a não vinda desse recurso do BNDES, o fato aí, como justificativa, a agenda de urgência do banco, a instabilidade política,
enfim, segundo o Giovanni Rocco, que é secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC, é uma luta diária. É uma luta e vocês diária. estão nessa luta. E a pergunta agora é a seguinte, conseguiram finalmente falar, porque o título aqui da matéria que eu mostrei logo no começo desse bate-papo, APLs ficam de lado no governo Orlando Morando. Orlando Morando não é só o prefeito de São Bernardo hoje em dia, ele é inclusive o presidente do consórcio intermunicipal do Grande ABC. Conseguiram conversar com o prefeito? Porque eu acho que tudo isso que a gente fala aqui, o próprio Sérgio mencionou a questão moveleira, hoje a gente vê um corredor em Santo André, Avenida Portugal, se tornando importante na área da arquitetura, decoração, mas a gente fala também na busca de uma nova vocação para essa região, que perdeu indústrias, que de repente vê o setor moveleiro já não tão impactante como antigamente, mas que de repente pode voltar, e se buscar uma vocação. Tal cidade vai caminhar para quê? São Bernardo vai voltar a ser a cidade do móvel, vai ser a cidade do automóvel, vai ser a região da tecnologia, da informação, o que nós vamos trilhar? E fala-se também do polo, você já citou aqui a possibilidade do polo tecnológico, da junção aí de tudo num parque de tecnologia para a região. Há já um diálogo com o Orlando Morando? Olha, nós temos agendado para a próxima semana, junto ao secretário Minami de São Bernardo, de Desenvolvimento Econômico, né? A pauta não é a PL, né? A pauta continua sendo ali do nosso evento para maio. A Feira de Móveis da Jurubatuba. Né? E não entendo se por ser agora terceiro, quarto mês de gestão, ainda não foi desenhado nada nesse sentido de APL, né? Mas nós vamos... Estão articulando, visando essa conversa. Nós vamos pedir para ele colocar isso em pauta também o mais rápido possível. A história dos prefeitos hoje, vamos colocar aqui entre aspas, esse começo de mandato dos prefeitos chorando, não é? Entre aspas, aí, a questão financeira, as dívidas deixadas por gestões passadas, isso de certa maneira interfere, Fábio, ou pode ser encarado mesmo como uma justificativa, ou não? Como eu entendi aqui, a prefeitura como um agente de articulação, ela poderia trabalhar pelos APLs em outras esferas? A gente entende que nós temos uma conjunção de fatores, né? Tanto a troca das equipes políticas como a crise econômica. E a oportunidade que nós enxergamos para melhorar essa discussão e a inserção é via a própria agência, que acabou tendo uma definição recente de nova gestão. Porque nós devemos entender a região, né, olhando as especificidades de cada cidade, mas olhando a região com um olhar um pouco mais aberto, porque a divisa hoje das cidades é uma rua. Né? Sim. O Instituto Mauá está ali em São Caetano, mas um raio de 500 metros, São Paulo, São Bernardo, Santo André. Eu costumo dizer que de um lado da rua é Santo André, do outro lado da rua é São Caetano. De um lado do rio é São Caetano, do outro lado do rio é São Bernardo. Nós que somos da região sabemos, conseguimos identificar, mas de repente alguém de fora, a gente muda de lado, está na mesma cidade ainda, mas nós daqui até conseguimos entender que você respira diferente quando muda de lugar. Mas, né? E a importância desse olhar regional na hora de pleitear uma verba, porque quando nós vamos pleitear uma verba para um projeto regional, ele não vai ser olhado como o projeto de Santo André ou como o projeto de São Bernardo, ele vai ser olhado como o projeto da região. E comparativamente ao projeto de outras regiões. Se esse projeto não for levado com apoio suficiente, né, ele acaba perdendo espaço para... A região perde. A região perde. E, novamente, há uma possibilidade de acordos mais intensos, de melhoria do patamar de discussão, e quem tem a ganhar são os setores que aqui estão instalados e a população como um todo. Você quer falar alguma coisa? Na verdade, na nossa situação não é nem o problema financeiro, porque a prefeitura em nenhum momento, nas 8 edições, ela entrou efetivamente com valores, né, com recurso. E sim na busca de patrocínio, de apoio, logística, que a gente precisa disso da... Aproximação de contato. Exatamente. Né, então não é nem um valor financeiro, realmente é boa vontade de... É vontade política nesse momento. E não só, pelo que eu entendo aqui, do prefeito de São Bernardo, claro, a realidade está ali, volto a dizer, mas a agência, então, é um personagem... Um canal muito importante hoje. Decisivo, um ator importante, e o prefeito hoje é o Paulo Serra de Santo André, né? Eu até aproveito para perguntar, outras cidades têm APLs desenvolvidos?
esses APLs acabaram permeando região, atores de outras cidades. Tá. Então, a ferramentaria não necessariamente é só de São Bernardo, tinha empresa de São Bernardo, de São Caetano, de Santo André. O moveleiro concentram em São Bernardo, mas tem repercussões Ribeirão Pires, Santo André. em outras cidades. Impacta em outras cidades. Está aqui na matéria também, eu leio aqui na matéria que o Emerson desenvolveu para a RD em Revista, sobre o fato do prefeito Orlando Morando ter falado em reestruturação dos APLs em seu plano de governo. Está aqui um dos itens destacados no plano de governo de Morando, dentro do tópico Oportunidade de Desenvolvimento e Inclusão Social, traz como diretriz reestruturar os arranjos produtivos locais para que eles se tornem autossustentáveis, gerando um comprometimento das empresas participantes, facilitando convênios, financiamentos e outras vantagens, além de incentivar o diálogo entre as empresas do mesmo território, visando o crescimento da produção e competitividade. Eu posso entender que por aqui essa história de torná-los autossustentáveis, o poder público tira o dele da reta e deixa tudo para as empresas? É mais ou menos isso? Olha, eu acho que a gente tem que realmente fazer a nossa lição de casa. Não podemos depender única e exclusivamente do poder público. Né? Para articular isso, tudo. Sim, sem dúvida nenhuma. Né? Nós precisamos do apoio deles, né? Mas não dependemos deles para poder fazer os nossos eventos. Né? Mas precisamos realmente, eu ressalto que precisamos do apoio. Ainda é determinante esse incentivo. Sem dúvida. Sim, de aproximação. O papel de alguém se colocar como aglutinador desse setor ajuda fortemente a manter esse contato. Porque todos, né, seja nos seus setores, seja na área de educação, seja na área empresarial, seja na área comercial, acabamos olhando, né, mais diretamente para o nosso foco ali de dia a dia, de problema, que está envolto muitas vezes só a nossa corporação, a nossa instituição. Essa oportunidade de estimular o encontro favorece fortemente, a prova foram as repercussões de diversos APLs que entregaram produtos, eventos, aproximações, linhas de financiamento que antes não eram visualizadas como oportunidade para diversos participantes e que, compartilhando experiências e entendendo mais o processo de funcionamento, puderam ter acesso e alavancar seus processos internos. A própria Caixa já aplicou 27 milhões e 700 mil reais em arranjos produtivos locais consolidados em São Bernardo. Então, aí vistos com bons olhos em São Bernardo esses arranjos produtivos locais. Dá para dizer também, apesar desse incentivo, é possível dizer em perdas para os setores por conta dessa paralisação aí do processo, do andamento das coisas? É possível mensurar isso? Não dá para quantificar, mas realmente a gente... há uma perda, sem dúvida nenhuma. Impacto negativo. Sim. O fato de você não estar ali sentado na mesa, trocando ideia, não tendo aquela motivação, já é psicológico ou não, mas há uma perda, né? Aquela troca de cartões, Sim, queira ou não, depois você pode ter um feedback ali na frente, é um Aquele negócio que pode prospectar, ali, é um networking. Que nem eu fiz aqui com meu amigo agora. Daqui vai se gerar uma reunião entre mais uma aproximação entre o APL de ferramentaria com Isso o é tudo hoje. Isso realmente é peça fundamental. No momento que nós estamos vivendo hoje, é muito importante, né? Agora, Fábio, para a gente concluir essa conversa, é possível também exemplificar iniciativas bem-sucedidas que serviriam de exemplo para esses APLs aqui regionais? Há iniciativas já bem desenvolvidas no Brasil. Eu vou só citar como exemplo, nós tivemos aqui o Fábio Palácio, que é secretário executivo do consórcio do ABC, e ele mencionou polos, parques tecnológicos aí que servem de inspiração e que ele esteve visitando em Santa Catarina, Florianópolis e tal. Há iniciativas que já estão, vamos dizer assim, num passo além das do ABC? O que a gente enxerga na região é que ela já procurou consolidar, né, entidades de aproximação, e isso, olhando pelo menos pelas nossas experiências, também tivemos conversando no caso de ferramentaria, com os polos de produção de Joinville, de Santa Catarina, a extensão aqui pelo ABC, é que você vê nas regiões núcleos que foram desenvolvidos, uns como a APL, no nosso caso a APL e a agência, e que a região hoje tem talvez a sua melhor diversidade em termos de elementos de suporte. O que nós esperamos é que essas ações que já foram nucleadas, elas possam agora, com a discussão de avaliação das potencialidades da região para o parque tecnológico,
que isso possa sofrer novamente, então, um novo processo de discussão, um aglutinamento e não termos dispersão de esforços. Hoje, seguir na cooperação, né? seguir na cooperação e em visões alinhadas, né? As pessoas, quando trabalham, os setores, quando trabalham em processos que podem ser muito bons dentro do seu olhar interno do setor, mas perdem oportunidades de alinhamento, de alavancar essa imagem e prospecções. Essa oportunidade da discussão do parque e dos polos tem um fator hoje muito importante para consolidar essas ações na região. Sim, e esses APLs, né, vão reverberar aí o trabalho nessas APLs. E trabalhar de forma APLs. alinhada, né? Vamos imaginar aqui, nós teríamos o APL moveleiro bem desenvolvido, o APL de ferramentaria com um bom projeto, e nós resolvêssemos fazer um parque tecnológico para energias fotovoltaicas, que não é algo que você tem, né, em primeira instância já instalado na região. É preciso que essas ações tenham não só a oportunidade do momento do que está sendo discutido, mas enxergar a potencialidade para aplicar isso em algo, esforço comum e que possa ter realmente dentro da cadeia uma repercussão positiva para a competitividade. A prática mesmo. Nós tivemos na nossa região mesmo um bom exemplo que é o APL dos restaurantes, que foi por 2 a 3 anos aí feito aqueles eventos da Rota dos Restaurantes. Sim. Também. Então, é um resultado também das APLs. É um case, né, de sucesso, que pode ser lembrado aí, né, para se falar disso. E hoje, infelizmente, a gente tem também a Rota dos Restaurantes, né, comprometida aí com o fechamento de restaurantes, efeito aí de tudo que a gente vê e, portanto, é tão necessária aí essa colaboração e esses vários setores, esses vários atores integrados, pensando a região, porque a gente não está pensando simplesmente no mês seguinte, um ano depois. A gente está pensando aí no futuro de uma região que já foi aí terceiro potencial de consumo do país, atrás somente de São Paulo e Rio de Janeiro, e hoje já é o 5º potencial de consumo, com cidades como Belo Horizonte e Brasília à frente. Então é preciso voltar a retomar o protagonismo do ABC. E temos índices preocupantes, né? A nível Brasil, estamos falando em 12% de desemprego e na nossa região 17%, 18%. São Bernardo, principalmente, que foi a bandeira, aliás, a grande demanda aí para o prefeito eleito Orlando Mourão, no caso da campanha, para todos. De resgatar o emprego, né? Colocar São Bernardo de novo na rota do crescimento, do desenvolvimento, que aí eu volto ao que a gente falava aqui, esse desenvolvimento que vai gerar emprego, vai gerar renda e vai fazer a máquina girar. Entendemos que não era um passe de mágica, né? Que se faz isso num curto prazo. Né? Mas é preciso conversar. É preciso se iniciar começar, né? Um trabalho nesse sentido. Então vamos aguardar. Tendo novidades, o prefeito Orlando Mourão recebendo os setores, aí, os APLs, para o diálogo, iniciando o diálogo, contem para a gente e a gente vai conferir a reportagem na versão impressa do RD, também na revista. Aliás, fica o convite para que você, nos principais pontos do ABC, você adquire a RD em revista. Tem a reportagem do Emerson Bezerra sobre os APLs e a capa está aqui, ó, cadê o metrô do ABC? A questão do metrô ter ficado aí na propaganda eleitoral. Então fica o convite para você ler e se aprofundar melhor nesse assunto dos APLs que a gente debateu aqui. Lembrando da versão impressa também do RD, semanalmente em toda a nossa região. Eu quero agradecer aos nossos convidados, Fábio Bordim, superintendente de Planejamento e Desenvolvimento do Instituto Mauá de Tecnologia. Obrigado, Fábio, por ter vindo. Obrigado pela oportunidade e contamos aí também com o trabalho coletivo, tanto da imprensa quanto das entidades, para a gente continuar evoluindo nessa discussão e nas efetividades dos projetos propostos. Tornar isso público, né? Passar adiante. Sérgio Todesco, empresário, lojista do APL Moveleiro, obrigado por ter vindo, Sérgio, e que dê tudo certo aí com a Feira de Móveis da Jurubatuba. Eu agradeço. Valeu mesmo. Vamos torcer para isso. Estamos na torcida. Lembrando, www.reporterdiario.com.br. Aproveite também para curtir a fanpage do jornal Repórter Diário. A gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu!